Hoje é sexta, 18 de outubro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje, às 20 horas, no estádio do Maracanã, Botafogo mandante no Mário Filho contra a equipe do Criciúma. Jogo que vale a ampliação da liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Botafogo pode pressionar o Palmeiras, que entrará em campo apenas domingo às 20 horas, e também abrir mais pontos para a equipe do Fortaleza e para o Flamengo, que ontem foi derrotado para o Fluminense. Tudo isso nesse nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Criciúma. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, a Parimat é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo. Você pode hoje palpitar na partida do Glorioso, pode palpitar em quem vai fazer gols, mas é importante que você faça o cadastro. E o mais importante ainda, você tem que jogar com responsabilidade. Não adianta você achar que vai ficar rico entrando na Parimat. Não, quem te fala isso tá mentindo. A Parimat é apenas para você se divertir. Colocar ali R$5, R$10 por mês para poder fazer apostas responsáveis, jogando sempre com muita responsabilidade. Se você ainda não entrou na Parimat, o link está aqui embaixo no primeiro comentário. Você vai fazer o cadastro, vai utilizar o cupom Franklin, vai poder ganhar bônus no seu depósito inicial. Além disso, se você mandar para parimat@canaldotf.com o print do seu comprovante de depósito, você pode concorrer a uma camisa do Fogão. Entre agora na Parimat, QR Code aqui na tela, link aqui embaixo no primeiro comentário. Hoje, às 20 horas, no estádio do Maracanã, Botafogo e Criciúma. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a campo depois da pausa para a data FIFA. Esse jogo de hoje será transmitido pelo PFC, tem que falar da transmissão, já que todos os ingressos estão esgotados para a partida de logo mais. A expectativa é talvez o Botafogo bater o recorde de público presente no estádio do Maracanã nesta temporada. Os atletas folgaram na data FIFA, depois ali de 4 dias com as suas famílias, com seus amigos, voltaram a trabalhar no último domingo, e os atletas que estavam com as suas seleções retornaram ontem. Existem algumas dúvidas na escalação do técnico alvinegro. Bastos, que chegou da África, será que vai ser titular ou Adrielson? Os jogadores que estavam na seleção brasileira iniciarão a partida ou ficaram no banco de reservas? Será que nós teremos a volta de Eduardo entre os relacionados? Júnior Santos voltará entre os relacionados depois de ter ficado fora da partida contra o Atlético Paranaense? Jefinho voltará quando? São vários pormenores que o técnico Arthur Jorge vai resolver em relação à escalação da equipe titular. Eu acredito em um Botafogo escalado com John, Vitinho, Adrielson ou Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada, e no ataque Igor Jesus ou Tiquinho Soares. Eu não vejo um Botafogo muito diferente deste para enfrentar a equipe do Criciúma. Todos nós sabemos que será um clima muito agradável no estádio do Maracanã, mas a gente tem que entender que não será festa, e sim mais uma guerra. O Botafogo tem que jogar bola. Não adianta acharmos que esse jogo no Maracanã vai ser uma festa, vai ser um bailão, o Botafogo ganhar de 5-6, não. É ganhar de 1-0, de 2-0, 2-1, 3-2, não importa. O Botafogo tem que sair do Maracanã com mais 3 pontos. Se o jogo estiver difícil, é para incentivar do primeiro ao último minuto. O Botafogo precisa da nossa torcida incentivando, porque é uma partida importantíssima dentro do Campeonato Brasileiro. Vencer o Criciúma, você coloca uma pressão em cima do Palmeiras, você abre para Fortaleza e também para o Flamengo. E esse é o pensamento que tem que ter dentro de campo dos atletas, que eu sei que estarão focados, descansados e com tudo para eles vencerem essa partida. Mas o time do Criciúma não é tão fraco. E o Léo Dantas vai trazer detalhes a respeito dessa equipe. Mesmo que ela flerte ali com a zona do rebaixamento, é um time que costuma incomodar. Fala aí, Léo Dantas. Oi, TF. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos lá, tava com saudade, hein? Brasileirão finalmente está de volta. Então vamos para a análise do Criciúma, o adversário do Botafogo, na noite dessa sexta-feira no Maracanã. Criciúma que abriu a rodada em 12º lugar, mas como aquela parte ali da tabela está bem achatada, o Criciúma está na briga contra o rebaixamento, com 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Fez 36 gols e tomou 42, a terceira pior defesa do Brasileirão. O recorte do Criciúma não é dos melhores.
O time chegou a estar na zona de rebaixamento, mostrou reação em dado momento, só que essa fase atual está longe de ser boa. Apenas 5 vitórias nos últimos 17 jogos. Nem é um recorte, né? É quase um turno inteiro de campeonato, 17 jogos. E apenas 5 vitórias. Fora de casa, o retrospecto do Criciúma é ainda pior. Nos últimos 13 jogos como visitante, 10 derrotas e apenas 3 vitórias. 39% de aproveitamento apenas na temporada, jogando longe do Heriberto Rios. Vamos então para essa análise do Criciúma, começando pela defesa, obviamente. O primeiro ponto é que o time tem muita dificuldade nos cruzamentos. A maior parte dos lances de perigo dos adversários do Criciúma saem em bolas cruzadas na área, então é uma boa possibilidade para o Botafogo ficar de olho nesse jogo. Outro problema crítico do Criciúma no Brasileirão é que o time dá muito espaço para os chutes de fora da área. É uma arma também muito importante, o Criciúma costuma sofrer muitos gols assim, em finalizações de média e longa distância, e isso tem uma explicação tática. O Criciúma costuma jogar, principalmente fora de casa, com as linhas baixas, ou seja, e muito próximas, muito compactas, principalmente a de defesa e a de meio campo. Então essas linhas baixam muito, ficam praticamente dentro da área, o que, de um lado, atrai o adversário para essa pressão, mas, por outro lado, dificulta a entrada na área, porque vai estar muita gente ali por dentro da defesa do Criciúma. Então, tem um espaço que se apresenta, mas ele é maior fora da área, porque tem muita gente lá dentro. Então, essa finalização de média e longa distância é uma arma que certamente vai se apresentar para o Botafogo nesse jogo. O time do Criciúma joga num 4-3-3, que pode variar para um 4-4-2, dependendo das peças ali do ataque, mas que quando está se defendendo, principalmente nos jogos fora de casa, joga com uma linha de 5 quando está sendo atacado e pressionado, com um volante sendo recuado. O Criciúma costuma ter 2 volantes mais de marcação e um meia de criação. Um desses volantes é recuado para fechar essa linha com 5 jogadores, principalmente nesse contexto de estar sendo pressionado em um jogo fora de casa. Tudo isso faz do Criciúma a 4ª pior média de posse de bola do campeonato, só 44%, e o primeiro time que mais se livra da bola na defesa com chutão, o time que mais intercepta, mas tem dificuldade de sair jogando e aí dá o chutão. Essa dificuldade de sair jogando e a necessidade de dar o chutão tem a ver com essas linhas baixas que eu acabei de citar também. Porque se está todo mundo ali atrás, você vai sair jogando como? Se você for jogar num espaço curto, a chance de você entregar para o adversário que está em cima é grande, errar a saída. Então vem no chutão para tentar alguém que está lá para frente e aí até o contra-ataque, né? Quando você está com muita gente lá atrás, sendo pressionado, é um time que, né, não se garante na parte técnica, é a tática que entra em campo e muitas vezes é essa necessidade de buscar alguém mais avançado para esticar o contra-ataque, o que o Criciúma tenta. Só que o Criciúma, ao mesmo tempo que tenta jogar no contra-ataque, marca muito mal o contra-ataque dos adversários. Isso para mim tem 2 funções, 2 motivos na verdade. O primeiro deles é que os contra-ataques normalmente saem pelos lados, com jogadores abertos. E o Criciúma costuma dar espaço nas costas dos laterais. Na direita você tem o Dudu, você tem pela esquerda ou o Trauco ou o Marcelo Hermes. O fato é que todos eles são um pouco mais pesados nessa questão da marcação. O Criciúma tem a 2ª maior média de idade do campeonato, com quase 31 anos. Está à frente só do Fluminense nesse quesito. Isso ajuda a explicar também. É uma defesa um pouco mais lenta, um pouco mais pesada. Os laterais sobem, tem veio ofensivo, então esse espaço aparece. Então o Botafogo tende a ter o corredor pelos lados para sair no contra-ataque, algo que o Botafogo sabe fazer muito bem. Então deu para perceber que o Criciúma é um time muito problemático para adversários que vão ter a bola dominada do meio para frente, quando recua suas linhas, mas que também tem problemas quando consegue sair para atacar, dá espaço e aí oferece o perigo do contra-ataque para o adversário. É um time desequilibrado, né? Não é que ele é problemático num estilo, mas marca bem no outro. Ele tem falhas de marcação nos 2 jeitos de jogar. Pensando no Criciúma no ataque, tem volantes de chegada, tanto o Newton quanto o Barreto, ambos ex-Botafogo, né? E aí mesmo que você tenha desfalques, né, jogadores que não possam jogar, o PK também, embora não seja titular, o Patrick de Paula, eu sei que a gente tem nomes aí que não podem jogar contra o Botafogo, mas mesmo quando os volantes mudam as peças, o jeito de jogar é muito semelhante. Eles se baseiam um pouco mais lá atrás, em alguns momentos voltam para fechar a linha de 5, mas quando o Criciúma ataca, eles participam, eles saem um pouco mais da posição para aparecerem lá na frente. Em alguns momentos o Criciúma usa 3 volantes com um meia e diminui um jogador lá de frente. É uma tática que costuma aparecer em jogos
fora de casa existe essa possibilidade também. Aí é claro que com uma linha com 3 volantes é mais fácil que você tenha os volantes subindo, porque você vai desguarnecer menos ainda o sistema defensivo. É uma possibilidade do Criciúma contra o Botafogo. Os destaques individuais desse time são o Mateuzinho, porque tem a articulação por dentro, é o cara que domina o meio-campo, que faz a distribuição, mas que aparece muito bem perto da área para o chute, para a finalização e também para o último passe, para assistência. É um jogador que o Botafogo precisa ficar de olho. O Alano, pelo lado direito, tem sido um destaque muito importante. Ele não começa a temporada no Criciúma, mas aparece ao longo do campeonato e tem sido um cara muito bom. Não só para fazer o corredor pelo lado direito em parceria com o lateral, seja o Dudu, seja o Claudinho que também tem sido um destaque importante, tecnicamente falando, nesse time do Criciúma. Mas mais do que isso, o Alano é aquele jogador que faz o lado indo além da velocidade para a ocupação do corredor. Ele tem o drible, trazer por dentro, fazer a composição ou com o cara de dentro da área ou com o meia, mas que também é muito bom pelo alto. Então, nos cruzamentos que vêm pela esquerda, ele costuma ser uma referência importante na segunda trave para fazer o cabeceio. O jogo aéreo do Criciúma é uma arma importante e o Alano é um nome importante nesse tipo de jogada. Claro, não dá para falar do Criciúma sem falar do Bolassi. E ele é um jogador que pode mudar, né, flutuar ali de posição, então é preciso que a marcação esteja muito atenta em cima dele. Ele pode jogar um pouco mais pelo lado esquerdo ou fazendo uma referência para receber o cruzamento. Bolassi é o artilheiro do Criciúma no ano e no campeonato. Tem 6 gols no Brasileirão. Essa mudança de posição dele tem muito a ver com quem é o companheiro de ataque. Quando joga o Arthur Kaique, ele joga mais centralizado, então o Bolassi consegue flutuar um pouco mais pelo lado esquerdo, o que faz com que o Felipe Matheus, que normalmente é escalado como ponta esquerda, seja mais um cara de meio campo para ajudar o Mateuzinho. Essa é uma formação mais ofensiva, eu não acredito que aconteça contra o Botafogo, líder do campeonato no Rio de Janeiro, mas é uma possibilidade que o Botafogo tem que ficar de olho. Momentos em que o Criciúma consegue ter superioridade no terço final, graças a essa movimentação do Bolassi e também do Felipe Matheus, que é outro cara que tem 6 gols no Brasileirão. E o Felipe indo pro meio, o Bolassi faz dupla com o lateral pela esquerda, que pode ser o Trauco, pode ser o Marcelo Hermes. Bom, falei aqui do Alano, o Bolassi também é um cara importante para receber os cruzamentos dentro da área. O Criciúma usa muito os cruzamentos, não está entre os líderes de cruzamento do Brasileirão, mas usa muito essa jogada. Então é importante que os laterais do Botafogo reforcem essa marcação para os caras de lado do Criciúma para evitar essa bola dentro da área, que tem sido uma chance sempre muito perigosa e consistente do Criciúma. É isso, gente. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Viram aí? Temos que ter cuidado com a equipe do Criciúma, mesmo com ausências devido às questões contratuais de Nilton e também do Patrick de Paula. O Botafogo tem que ter cuidado com a equipe de Santa Catarina. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Live pós-jogo lá do Maracanã hoje às 10 da noite. E a segunda parte da entrevista com o Gregory hoje, meio-dia, aqui no canal, no nosso Almoço com TF. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Falei, Leozão. Fala TF, fala pessoal de casa, tudo bem com vocês? Tava com saudade de um jogo do Botafogo, né? Eu acho que vocês também estavam. Por mais que a gente estivesse feliz vendo o sucesso dos nossos atletas nas suas seleções nacionais, a gente queria que esses atletas voltassem o mais rápido possível, sãos e salvos, para que a gente pudesse seguir no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Acabou a data FIFA, agora é data Botafogo. É jogo importante atrás de jogo importante. O primeiro deles contra o Criciúma. É exatamente desse jogo que eu vou falar com vocês. A primeira vez que o Glorioso enfrentou a equipe carvoeira de Santa Catarina foi em 1981, num amistoso, e o Botafogo venceu por 3-2. Os gols foram marcados por Mendonça 2 vezes e Gerson, fechando o placar. Aliás, Gerson com J, tá? É bom para deixar claro, se você for pesquisar também, pesquise. Gerson com J e acento no E. Esse foi quem fechou o placar da vitória por 3-2 contra o Criciúma. Contando com esse amistoso, são 16 partidas entre as equipes. 7 vitórias do Botafogo, 4 empates e 5 derrotas. O torcedor do Glorioso pode ficar despreocupado, porque dessas 5 derrotas, nenhuma delas foi jogando como mandante. O Botafogo, como mandante, nunca perdeu para o Criciúma. Ao todo, são 24 gols marcados pelo Glorioso e apenas 13 sofridos. E agora que eu falei que o Botafogo vai jogar como mandante, com certeza você está aqui querendo desvendar o segredo. Quando foi a última vez que o Botafogo jogou como mandante no Maracanã? E eu vou desvendar esse segredo com vocês. Foi há 10 anos atrás, exatamente em 2014. E olha a coincidência,
foi exatamente contra o Criciúma. Só que tem mais uma coincidência aí que eu quero trazer também. As últimas vezes do Botafogo como mandante no Campeonato Brasileiro no Maracanã foram as duas contra o Criciúma. Em 2013, o Glorioso acabou mandando partidas no Maracanã, porque fecharam o Newton Santos, por algum motivo que eu não sei. Fecharam o estádio Newton Santos, e o Botafogo teve que jogar contra o Criciúma, o Botafogo de Seedorf, Lodeiro e companhia, teve que jogar no Maracanã. E venceu o Criciúma por 3-0, garantindo vaga na Libertadores de 2014. Os gols daquela vitória foram marcados por Lodeiro, Elias e Seedorf. Já em 2014, um ano caótico para o Botafogo, tanto nos bastidores quanto no campo, mesmo com todos esses problemas e a gente acabando por ser rebaixado para a Série B em 2015, o Botafogo ainda conseguiu golear o Criciúma por 6-0. Foram 2 gols do Emerson Sheik, 3 do Daniel e o Alisson fechando o placar. Foi a última vez do Glorioso contra uma equipe no Campeonato Brasileiro, exatamente contra o Criciúma, que vai ser o adversário de 2024. Lá no meu canal, o canal Memória Alvinegra, eu trago mais detalhes, inclusive do geral, de quando foi a última vez que o Botafogo mandou uma partida no Maracanã. Não foi contra o Criciúma. É um pouco mais recente, não tão recente, mas é um pouco mais recente. E tá lá no canal Memória Alvinegra. Peço que você se inscreva lá e veja esse vídeo para você saber exatamente quando foi a última vez que o Botafogo mandou uma partida no Maracanã. Mas pelo Campeonato Brasileiro, encerrando essa minha participação aqui, foi contra o Criciúma em 2014. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Valeu, Leozão. Boas recordações. Temos que vencer. É o que a gente precisa hoje, é vencer. Se vencermos com uma facilidade, melhor ainda. Se vencermos com um show, melhor ainda. Mas nós teremos uma van premiere do que encontraremos na quarta-feira pela Copa Libertadores da América. Deve ficar esperando a gente. E o Botafogo tem que ter a aceleração, tem que ter o seu futebol para conseguir mais uma vitória dentro de nossa casa. É vencer ou vencer, não tem outra história. Estes 3 pontos serão fundamentais na nossa briga pelo título brasileiro. Beijos, fiquem com Deus. Meio-dia, Brandininho e eu estaremos aqui com a segunda parte da entrevista com o Gregory, e às 10 da noite estaremos lá do estádio do Maracanã com a nossa live pós-jogo. Vamos lá, se Deus quiser, nós teremos mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Valeu, fui, fiquem com Deus, fogo neles, valeu!